1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 21. Queridos, o Senhor entregou nas tuas mãos a tua bênção. Existe uma cidade fortemente edificada contra você, mas através da oração, através do clamor, através da fé, essa cidade, este impedimento, essas muralhas cairão por terra em nome de Jesus, serão destruídas em nome de Jesus. Que até o final desta campanha eu e você possamos contemplar o milagre de Deus nas nossas vidas. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais ou que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Tomem assento, queridos, por favor. Pelo menos 4 coisas vêm na nossa mente quando a gente ouve essa palavra, sede santos. A gente pensa, quando fala em Santos, a gente pensa na cidade de Santos também, né? A gente pensa no time dos santos. A gente pensa nos santos católicos, os santos, as imagens. A gente lembra das pessoas ingênuas, santinhos, né? Pessoas sem maldade no coração. Mas não é nada disso que eu quero falar. Eu quero falar do ser santo segundo a palavra nos orienta que sejamos. No meu ponto de vista, acredito que talvez essa seja uma das maiores muralhas que nos impedem de caminhar na direção da conquista de uma vida espiritual plena. O que é uma vida espiritual plena? Quando eu falo isso, eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, intimidade com Deus, vida na presença de Deus, estar inserido em Deus, ligado, conectado, estar imergido, coberto por todos os lados de Deus. Vida espiritual plena é o mesmo que estar completo, por todos os lados, por cima, por baixo, pelas laterais, por trás, pela frente, de Deus. Quando alguém olha para você, vê Deus, não vê você. Quando alguém olha para mim, vê Deus, não me vê. Enquanto isso não estiver acontecendo, nós não podemos dizer ter uma vida espiritual plena. Quem não conhece alguém que expele, que reflete, que cheira, que tem Deus em tudo que faz, em tudo que fala? Você consegue sentir alegria em estar do lado da pessoa. Por outro lado, existem pessoas, eu falava ontem com o irmão, ele dizia: pastor, às vezes eu entro no lugar, me sinto mal, já volto logo.
De tanto que eu sinto a opressão, não consigo ver coisa boa nesse lugar. Não consigo ver coisa boa naquelas pessoas. Porque não há plenitude de Deus. Porque não há plenitude no Espírito. A igreja do Senhor Jesus tem que estar imergida em Deus. Batizada em Deus. Cheia de Deus. Nas palavras, nas ações, nas atitudes, em tudo. Eu preciso contemplar Deus em mim. Eu preciso contemplar Deus na igreja. A igreja precisa estar cheia de Deus. Agora eu me pergunto e te pergunto, por que não consigo refletir a imagem de Deus? Por que eu não consigo ser santo, já que Deus é santo? Por que eu não consigo refletir Cristo, Deus na minha vida? Por que quando as pessoas olham para mim, veem muita coisa? Tem gente que vê uma pessoa bem-humorada, tem gente que vê uma pessoa carrancuda, tem gente que vê uma pessoa do bem, tem gente que vê uma pessoa do mal. Mas nós não temos que ver nada disso. Nós não temos que refletir nada disso se refletimos a santidade de Deus. Deus, quando diz, sede santos porque eu sou santo, Ele está dizendo, busque ser igual a mim, busque refletir o que eu sou, busque refletir a minha imagem, busque refletir a minha bondade, a minha plenitude, a minha glória, a minha santidade, a minha essência, o meu amor. E eu me pergunto e te pergunto, por que nós temos essa dificuldade? Existe uma barreira, existe uma muralha que nos impede alcançar esta plenitude. Eu olho para os nossos adolescentes, eu vejo tanta coisa. Eu vejo educação, eu vejo inteligência, eu vejo rebeldia, eu vejo tecnologia, eu vejo vontade de namorar, eu vejo alegria com os pais, eu vejo raiva dos pais. Mas eu também tenho que ver nos nossos adolescentes a glória de Deus. Eu vejo nos jovens muitas coisas. E quando eu falo eu quero que você pense nisso como você. O eu não representa o pastor, e sim a igreja. O que nós vemos quando olhamos para cada irmão, cada irmã. Eu estou falando isso, meu irmão e minha irmã, porque nós precisamos alcançar uma plenitude no Espírito de Deus. Nós precisamos alcançar uma vida plena de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Para isso, barreiras precisam ser quebradas. A carnalidade, meu irmão e minha irmã, talvez seja a maior barreira. A falta de oração, a falta de comunhão, a falta de vontade, a falta da leitura da palavra, barreiras que nós construímos, nem todas precisamos ou podemos culpar o nosso inimigo, o diabo, porque muitas delas nós construímos, nós optamos, nós escolhemos, mas que precisam ser quebradas, destruídas na autoridade do nome de Jesus, a fim de alcançarmos uma vida plena na presença de Deus. Uma vida plena. Pedro orienta como eu e você devemos agir a ser santo, para encontrar a santidade, para refletir a plenitude de Deus. Pedro orienta dizendo no versículo 14, vocês agora são filhos da obediência. Quando eu aceitei a Jesus, quando você aceitou a Jesus, nós nos tornamos santos. Porque a santidade de Deus habitou em nós. Agora, Pedro orienta que eu preciso continuar buscando esta santidade, crescendo nessa santidade, avançando nesta santidade.
E para isso, eu preciso, como filho da obediência, me afastar. Eu preciso me afastar do antigo modo de vida. Diga comigo, eu preciso me afastar dos antigos modos de vida. Pedro fala assim, olha, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antigamente. Queridos, quando você aceitou Jesus, eu tenho certeza plena do que eu vou dizer. Você disse, eu não vou pecar mais. Quem bebia disse, não bebo mais. Quem fumava disse, não fumo mais. Quem mentia disse, não vou mentir mais. Quem se prostituía disse, vou guardar o meu corpo porque agora é templo do Espírito Santo. Queridos, nós fizemos um compromisso lindo com Deus. A caminhada de fé continua. Acontece que em meio a essa caminhada, se eu não vigiar, se eu não estiver atento, meu irmão e minha irmã, as tentações sobre a minha vida podem me derrubar. Pedro diz, não vos amoldeis, não deixe que a sua vida receba o molde daquilo que você era no tempo da ignorância. Não deixe se retratar da mesma maneira que você foi retratado no tempo da ignorância. Afastem-se das paixões do mundo, da carne. Pedro está dizendo, se eu quero ser santo, eu preciso me afastar do meu antigo modo de vida. Se os meus amigos me levam para a vida de pecado, eu tenho que me afastar deles. Jovens, ouçam isso. Homens, ouçam isso. Se é o computador que me afasta de Deus, eu preciso me afastar dele. Se são pessoas, objetos, coisas, atitudes, eu preciso me afastar delas, se eu quero ter uma vida plena na presença de Deus. Queridos, o diabo conhece a nossa fraqueza, conhece aquilo que eu sou e que você é. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi tentado nas suas necessidades mais íntimas. 40 dias sem comer, e o diabo o tenta com pão. 40 dias, sofrendo na carne a dor da fome, da solidão, do frio, do calor do deserto. E o diabo lhe tenta com poder. Se tu és o Filho de Deus, dá ordem, pula daí. Olha, tudo isso eu te darei. O diabo tenta-nos nas nossas maiores necessidades, nas nossas maiores fraquezas. Quem tem problema com bebida vai ser tentado com bebida. Quem tem problema com a mentira vai ser tentado a mentir. Quem tem problema com a sexualidade vai ser tentado na vida sexual. Quem tem problema financeiro vai ser tentado nas finanças. Quem tem problema de comunhão com Deus será tentado a viver uma vida de carnalidade. O diabo conhece as nossas necessidades, é por isso que Pedro, orientado pelo Espírito de Deus, está dizendo, se afaste. O quanto mais longe você puder estar daquilo que você era antes de conhecer Jesus de Nazaré. Se afaste. Se afaste das pessoas, do mundo, dos vícios, se afaste de tudo o que te atrapalha na sua caminhada de fé. Se eu e você queremos alcançar a plenitude na santidade de Deus, nós precisamos nos afastar do que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos tira da presença de Deus. No versículo 15, Pedro orienta dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o procedimento. Diga comigo, eu preciso me deixar influenciar em todas as áreas. Pedro diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também em todo o procedimento, em todo o procedimento, em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso me deixar influenciar por Deus. Se eu quero alcançar santidade, não existe uma área da nossa vida que deve estar sob o meu domínio, sob o meu governo, sob o meu comando. Todas as áreas da minha vida precisam estar debaixo de um processo de transformação, de conversão, de mudança. Deve estar debaixo de uma influência de Deus. Eu aceito a Jesus, eu deixo Ele tratar algumas áreas, enquanto outras, muitas vezes eu digo, aqui ninguém pode entrar. Quantas pessoas precisam se deixar tratar, queridos do Senhor, e não abre o coração a Deus. Pessoas que vivem traumas até da oração, traumas na área da fé, barreiras, bloqueios na área da fé, não conseguem crer. Mas a Bíblia diz que todo o nosso procedimento, toda a nossa vida foi tratada, foi curada, precisa ser ministrada pelo Senhor. Aquele que é santo nos chamou para uma vida de santidade em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Relacionamento pai e filho, marido e mulher, muitas vezes nos lembramos em ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja somos santos. Não tem lugar melhor para ser santo do que dentro da igreja, concorda comigo? Não tem. Falta só a auréola. E muitas vezes na rua, no trabalho, nós não testemunhamos. Por quê? Porque o nosso procedimento não está de todo influenciado por Deus. Eu ainda me influencio pelo mundo. Eu ainda me deixo influenciar pelas coisas mundanas. Eu ainda me deixo influenciar pela vontade da carne. Eu ainda me deixo influenciar pelas coisas naturais, pelas coisas humanas, pelas coisas que satisfazem a carne. E isto não agrada a Deus. E isso nos impede de ter uma vida plena na presença do Senhor. Queridos, quebre esta muralha. Quebre a muralha da vida que não está integralmente na presença do Senhor. Qual seja a área da tua vida que ainda não foi entregue, não foi tratada, não foi curada, não foi liberta, diga hoje, Senhor, essa muralha vai ser quebrada, porque eu vou revelar a Ti toda a minha necessidade, todo o meu ser, toda a minha essência. Eu revelarei a Ti as minhas fraquezas, as minhas dores, as minhas aflições, todas elas estão entregues nas Tuas mãos. Abrirei as 7 chaves que estão trancadas para que o Senhor entre e faça uma limpeza geral na minha vida. Todo o procedimento para que eu seja santo como Deus é santo. Imagine comigo, imagine, eu sonho com isso, eu te convido a sonhar comigo. Imagine agora uma igreja toda exalando Deus. Queridos, até quem passa na rua será impactado. Até quem passa na rua será incomodado ao entrar pelo brilho da glória de Deus neste lugar. Imagine você e eu como um braseiro, aquele braseiro da churrasqueira que a gente gosta de acender, incandescente. Queridos, até quem passa perto será queimado pelo poder de Deus. Até quem passa perto será impactado pelo poder de Deus.
Até quem não tem interesse de receber será ministrado pelo poder de Deus. Se isso não acontece, é porque existem áreas da nossa vida que ainda não foram tratadas. Terceira muralha que precisa cair. Diga comigo, eu devo ter Deus como meu modelo. Sede santo, porque eu sou santo. Quem nós temos copiado? Eu já vi gente copiando Che Guevara. Eu já vi gente imitando o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, com aquele negócio, aquele bombril que ele põe na cabeça, não tem? Na Copa? Aquele bombril que ele pôs aqui? Era gente com bombril na cabeça, para todo lado. Eu já vi gente sendo influenciado por muita coisa, copiando muita coisa, se amoldando a muita coisa, aceitando muitos modelos. Mas o Senhor não nos chamou para aceitar modelos mundanos. Sede como fulano ou Bertano, não. Sede como a pessoa tal, não. Sede como eu sou santo, você também é santo. Deus, Ele está nos convidando a imitá-lo, a ser como Ele é, a buscar a sua santidade. Meu irmão, minha irmã, eu tenho plena convicção que isso nunca vai acontecer. Não quero te enganar que você nunca será como Deus, eu nunca serei como Ele. Mas nós temos o desafio de que cada dia devemos crescer em santidade de vida, a fim de alcançarmos, no mínimo, uma vida plena no seu espírito. Por último, tudo isso, Pedro orienta, deve ser feito com muito temor. E eu vou fazer uma afirmação, queridos, que dói em fazê-la. Se eu ainda não estou totalmente imergido em Deus, se eu ainda não estou totalmente submerso em Deus, isso para mim é plenitude do Espírito. Deus refletido por todos os lados. Se isso ainda não acontece em mim, é porque me falta temor. É porque me falta temor. É porque eu ainda estou brincando de ser crente. É porque eu ainda estou brincando com Deus. É porque ainda existem áreas da minha vida que não foram ministradas pelo temor que eu devo ter diante de Deus. Temor não é medo, é respeito. Temor é reverência. Temor é obediência. Temor é sujeição. E o Senhor nos convida, meu irmão e minha irmã, a fazer tudo isso com muito temor a Ele. Eu quero muito ver uma igreja santa. E quando eu falo quero ver uma igreja santa, eu vou muito além da igreja metodista em Cuiabá. Eu vou à igreja de Cristo. Eu falo da igreja de Jesus. Eu falo do povo chamado povo de Deus. Se este povo que se chama pelo meu nome, como diz a palavra em Crônicas, é deste povo que eu estou falando. Eu quero muito ver este povo santo, irrepreensível, de boas obras. Quero ver jovens transmitindo Deus. Quero ver homens refletindo Deus. Quero ver mulheres cheias da graça de Deus. Quero ver pastores, quero ver obreiros, quero ver ministros, quero ver homens e mulheres que se chamam pelo nome de Deus, cheios da graça, da unção, do poder de Deus. O Senhor não nos chamou para sermos crentes de segunda linha. Se você é obreiro, você tem que ser o melhor. Se eu sou pastor, eu tenho que ser o melhor. Se eu sou cristão, eu tenho que ser o melhor. Se eu sou levita, eu tenho que ser o melhor, porque Deus chamou a todos para ser santo como Ele é santo. Amém, igreja? Que nós possamos pagar o preço, e 2015 seja o ano da santidade.
seja o ano da plenitude espiritual, seja o ano onde caiam por terra as barreiras do demônio que nos impedem de crescer espiritualmente como pessoas, como indivíduo, como homem, como mulher, que caiam por terra todo o levante das trevas em nome de Jesus, amém, igreja? Tudo que nos impede, as barreiras que Jericó edificou, sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. E eu posso entrar pela terra prometida. Deus não prometeu uma vida mesquinha. Deus não prometeu uma vida onde eu tenho experiência só quando eu leio a vida de Moisés, só quando eu leio a vida de Paulo, só quando eu leio a vida de Pedro, mas Deus prometeu experiências quando eu tomo posse de uma vida plena na presença dEle. Quando a igreja busca, ela recebe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos exércitos. Este é o primeiro passo que nós vamos dar para 2015. Uma vida espiritual plena. Uma vida espiritual cheia de Deus. Cheia de Deus. Imitando Deus. Sendo como Ele. Fazendo tudo isso em temor. Fazendo tudo isso na sua presença. Afastando-se dos modos que tínhamos antigamente. E que nos afasta de Deus, e que nos afasta da plenitude, da presença, da glória de Deus. Devemos fazer tudo isso, deixando-nos influenciar em todo o procedimento da nossa vida na presença do Senhor. Que a partir de hoje, as pessoas olhem para você e digam, peraí, você mudou. O que aconteceu com você? Você mudou. Se fosse outra hora, você ia xingar muito se eu fizesse isso. Agora você sorriu. Se fosse outra hora, você ia entortar o bico. Se fosse outra hora, você ia brigar comigo. Você ia mentir. Você ia afogar a mágoa no copo de bebida. Se fosse em outro tempo, você seria influenciado pelas coisas do mundo. Mas agora, você mudou. Isso é refletir Deus. Isso é viver a plenitude de Deus. Deixe Deus influenciar a tua vida.